Olá, seja bem-vindo ao Nosso Agro. Confira os destaques dessa semana. Pecuaristas iniciam a vacinação contra a febre aftosa em bovinos e bubalinos. Mais de 180 milhões de animais devem ser imunizados. Você mantendo a sanidade dos animais e da propriedade, o resultado chega mais cedo. A assistência técnica e gerencial do Senar começa a ser oferecida de forma virtual durante a pandemia do novo coronavírus. Nós temos aqui computador, telefone, aí a gente sempre fala por zap com o técnico, e aí ele sempre está em comunicação com a gente. Manda uma fotinha aqui, aconteceu isso, aí a gente vai lá e manda a fotinha e ele vai e responde. Você vai ver também as novas formas de comercialização online utilizadas pelos produtores. Sempre que a gente produz, a gente divulga que estamos saindo uma nova fornalha e aí os pedidos são já logo em seguida. Tem ainda o nosso boletim da semana, o novo vídeo da assistência técnica e uma conquista importante para o setor de flores. Tudo isso e muito mais agora no Nosso Agro. O Ministério da Agricultura manteve o calendário de vacinação contra a febre aftosa. A campanha nacional teve início no dia 1º de maio. Este ano, devem ser vacinados mais de 180 milhões de bovinos e bubalinos para manter a doença erradicada no Brasil. Seja no mercado nacional ou no comércio externo, a pecuária é uma das bases do agronegócio brasileiro. E um dos fatores que garante a qualidade da nossa carne ou do nosso leite é a saúde dos animais. Por isso, produtores rurais devem manter em dia o cronograma de vacinação contra a febre aftosa. Na Fazenda Asa Branca, no município de Cidade Ocidental, em Goiás, 2.200 cabeças de gado vão passar pelo processo de imunização. A gente tenta antecipar para começar cedo e fazendo tudo dentro dos protocolos da legislação. Tem um acompanhamento do pessoal da agrodefesa, tem um pessoal, os veterinários aqui que nos ajudam. A gente separa aqui na fazenda os lotes de novilha, primíparas e aí as vacas adultas e vai separando lote por lote. Cada dia faz 1, 2 lotes e dá sequência nisso. E todo esse trabalho dos produtores já deu resultado positivo. O último caso da doença no Brasil foi registrado em 2006. Por isso, os pecuaristas precisam continuar atentos para manter a saúde dos animais. Um animal doente, ele vai demorar mais a engordar, ele vai demorar mais a produzir. Então, você mantendo a sanidade dos animais e da propriedade, o resultado chega mais cedo. Desde 2018, o Brasil conta com o reconhecimento internacional de país livre da febre aftosa com vacinação, o que elevou o nível da comercialização brasileira no exterior. Só conseguimos conquistar esses novos mercados internacionais que estão mantendo o preço da nossa arroba relativamente sem queda, porque atingimos um status de Brasil livre de febre aftosa com vacinação. Isso não pode parar. Precisamos continuar de maneira segura e de maneira firme para que a gente avance e em breve consigamos conquistar o espaço e o status de país livre de febre aftosa sem vacinação. E você sabe, desde o ano passado a vacina mudou para 2 ml, sem a saponina. Uma vacina que causa menos dano aos animais, menos reações, menos perda de peso. Apesar da pandemia provocada pelo novo coronavírus, o Ministério da Agricultura decidiu manter o calendário da primeira etapa de vacinação contra a febre aftosa em bovinos e bubalinos, marcada de 1º a 31 de maio. O Ministério e as agências estaduais de vigilância agropecuária recomendam cuidados durante a imunização dos animais. Nós, desde março, estamos discutindo isso com os produtores, com os serviços veterinários nos estados e resolvemos dar continuidade à etapa de vacinação contra a febre aftosa. Já é um procedimento já de conhecimento do produtor, que já faz isso há muitos anos, né? Estamos avaliando no decorrer da etapa o andamento e vendo como que isso vai ser, como que a Covid-19, quais são os impactos que isso vai trazer para essa etapa de vacinação. No Rio Grande do Sul e em Goiás, a campanha foi antecipada nos meses de março e abril. Em Minas Gerais, o prazo foi estendido até junho. Já nos estados do Nordeste, a imunização dos rebanhos vai ocorrer no mês de junho, com exceção da Bahia, que segue o calendário inicial. Vacine seu rebanho,
mantenha esse status que o Brasil conquistou, vamos fazer a nossa parte. Juntos seremos mais fortes. Conte com a comissão, conte com a CNA, conte com o produtor rural, que mais uma vez continua carregando e ajudando esse Brasil a continuar caminhando para frente. A assistência técnica e gerencial do Senar não vai parar por conta do novo coronavírus. O atendimento virtual para os produtores já funciona em alguns estados. Pelo telefone, WhatsApp, reunião de vídeo ou e-mail, os técnicos de campo orientam agricultores e pecuaristas. O importante é manter a produção e a renda das famílias do campo. Eu achei aqui também umas lagartas aqui na banana, ó. Aí, eu não sei o que é isso aqui, ó, o que a gente pode fazer. Tem essas folhas aqui, ó, que são folhas novas, né? Ó. Esta é a Márcia, agricultora do Distrito Federal, que há 7 meses tem o apoio da assistência técnica e gerencial do Senar. Até março, ela, assim como mais de 23 mil produtores de todo o país, tinham a presença do técnico de campo na fazenda para melhorar a produtividade e a qualidade dos alimentos, além de organizar a gestão do negócio e gerar mais renda para a família. Agora o atendimento continua, mas de forma remota. Nós temos aqui o computador, o telefone, aí a gente sempre fala por zap com o técnico, e aí ele sempre está em comunicação com a gente. Quando não é uma ligação, é uma mensagem, manda uma fotinha aqui, aconteceu isso, aí a gente vai lá e manda a fotinha e ele vai e responde. A presença do técnico não se afastou por conta do Covid, né? O técnico continua presente, só que não fisicamente. Do outro lado do celular, o técnico recebe as dúvidas, faz o diagnóstico de cada problema e repassa as orientações. Mesmo à distância, a qualidade do atendimento precisa ser mantida. Fazer um debate nela. Eu te passo aqui por escrito também as dosagens e como você vai ter que fazer as misturas para fazer a aplicação. No momento que eles estão tendo problema, eles já mandam a mensagem e ali naquela hora mesmo, ali da forma mais rápida possível, a gente já busca uma solução para que ele não perca a sua produção, né? No caso do ataque, por exemplo, de uma formiga, de uma lagarta, de pragas que podem dizimar a produção e ele depois na frente vai ter falta de produção para venda. Antes de tudo, o técnico de campo consulta se o produtor tem interesse em manter a assistência por meio virtual. Esse modelo de atendimento é então adaptado às habilidades do assistido com as tecnologias disponíveis. Pode ser por aplicativo de mensagens ou por e-mail, por exemplo. Isso vai depender da facilidade do produtor, porque a gente quer criar mecanismos de comunicação que ele já esteja habituado a receber. Então, o técnico de campo consulta o produtor se ele quer receber o atendimento virtual, qual é a melhor ferramenta, faz os registros desse atendimento, da data, da hora, o que ele explicou também para o produtor, e aí vai tendo monitoramento, né? Porque o atendimento presencial e o virtual, todos os dois têm que ter um resultado efetivo para o produtor. A assistência técnica e gerencial é fundamental para melhorar a renda no campo e ampliar a classe média rural. Com mais informação, agricultores e pecuaristas podem tomar decisões melhores. Por isso, o atendimento se faz necessário, mesmo em meio à pandemia do novo coronavírus. De norte a sul do Brasil, 13 estados já dispõem do serviço virtual. O Marcelo, na Bahia, é um dos assistidos. Fui bem orientado pelo técnico de campo, o Rafael, sobre a questão da alimentação, como proceder, o que alimentar, entendeu? Então, uma forma também de o Senar também não deixar o produtor desassistido e proteger seu técnico. No Acre, o Valdomiro também continua sendo atendido. É importante a assistência, nem que seja telefônica. Ele me liga, eu ligo para ele, alguma dúvida. Eu achei muito importante dar prosseguimento nesse trabalho, porque o agro não para, né? E dizer que estou aqui em cima de um trator preparando aqui uma área onde vai ser plantada uma lavoura de mandioca. É isso? E o leite continua todos os dias. Alguma dúvida, eu ligo para o técnico me atende, ele liga para mim. Isso eu estou muito satisfeito. Parabéns aí ao Senar. Os técnicos de campo estão otimistas com a novidade. Reforçando que as atividades elas vão continuar, seja de forma remota ou presencial, tão logo toda essa situação ela seja normalizada. Então,
Nós torcemos que tudo isso seja logo resolvido e que o Senar ele esteja presente também logo de forma presencial em todas as propriedades rurais, pois o campo não para, a atividade rural não para e carece muito da presença do CNA e do Senar em todas as propriedades rurais. O manual com as orientações do atendimento virtual foi feito pelo Senar e pode ser consultado no site cnabrasil.org.br. E para saber mais sobre a assistência técnica e gerencial, procure o Senar no seu estado. E por falar na assistência técnica e gerencial, hoje você conhece a segunda etapa da metodologia de atendimento do Senar, o planejamento estratégico, um trabalho realizado entre o produtor rural e o técnico de campo. Olá, produtor rural! Hoje vamos falar sobre o planejamento da atividade. Depois do diagnóstico, o técnico e o produtor fazem um planejamento da atividade, mais uma das etapas da assistência técnica e gerencial do Senar, para atender os sonhos do produtor, transformando os sonhos em metas para que você alcance seus objetivos. O planejamento é feito para curto, médio e longo prazo, pois existem medidas de impacto que são ações que podemos fazer rapidamente, que geralmente não tem custo ou o custo é pequeno, que depende mais do esforço do produtor do que de dinheiro. Por exemplo, anotar os gastos, a quantidade de produtos comercializados, a quantidade de leite ou hortaliças produzidas, dependendo da atividade. Existem outras medidas que exigem um tempo maior para serem executadas, pois todo o trabalho é feito de acordo com a capacidade de execução do produtor. Essas são chamadas de médio e longo prazo. As ações para o primeiro e para o segundo ano. O planejamento deve considerar a condição técnica e econômica do produtor e também o respeito e o zelo pelo meio ambiente e os recursos naturais disponíveis na propriedade. No planejamento de longo prazo, se traduz o sonho do produtor e as ações que ele deve realizar ao longo dos anos para que esse sonho se transforme em realidade. Não se constrói resultados de uma hora para outra. Leva-se tempo e esforço para conseguir. Ok? Tudo tranquilo até aqui? Então vamos recapitular. Para podermos fazer um bom planejamento, é preciso um bom diagnóstico. O planejamento é feito entre o produtor e o técnico, mas a decisão final é do produtor. Tudo é feito de acordo com a condição que o produtor tem, o possível a ser feito. As ações são de curto, médio e longo prazo. O planejamento mostra o caminho que o produtor deve seguir para atingir seus objetivos. O planejamento é dinâmico, pode e deve ser alterado conforme o cenário muda na propriedade. Lembrando que todas as informações que o produtor passa para o técnico são sigilosas e não serão divulgadas. São informações que pertencem ao produtor e o Senar tem o maior respeito com isso. Ficamos por aqui, mas lembre-se, estamos à disposição para maiores informações no seu sindicato rural e no Senar da sua região. Ainda temos muitas novidades para você, confira! Comércio online ajuda na venda dos produtos agropecuários durante a crise do novo coronavírus. E as ações desenvolvidas pela CNA para manter a produção e a distribuição de alimentos no país. É depois do intervalo, aqui no Nosso Agro. As redes sociais foram um caminho que agricultores e pecuaristas encontraram para comercializar os seus produtos. Na internet ou nos aplicativos, os alimentos são divulgados e vendidos. Plataformas de comércio eletrônico, como o Mercado CNA, também estão sendo utilizadas. Com o fechamento de muitos pontos de venda, os produtores rurais encontraram na internet uma parceira para comercializar os alimentos e atrair novos consumidores. Em Minas Gerais, a divulgação de um catálogo de produtos no projeto Feira Virtual ajuda produtores a reduzir os impactos causados pela crise do coronavírus.
A iniciativa reúne agricultores familiares, o Sindicato dos Produtores Rurais do município de Perdões e professores do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, além de contar com o apoio da Prefeitura e da Emater. E o que eles comercializam, né? Eles comercializam hortaliças, quitandas, mandioca, frango, ovos, ou seja, os produtos mesmos da feira, o sábado. Agora eles têm o catálogo, as pessoas que têm interesse olham lá o nome do agricultor, o que ele produz e faz o contato, na maioria das vezes por WhatsApp, e esses produtos são entregues em sua casa. A gente vê que é uma alternativa para escoamento de parte da produção e principalmente fazendo com que as vendas continuem e o produtor tenha uma renda mínima nesse período de isolamento. E para o consumidor, a principal vantagem é saber que estará adquirindo produtos de qualidade, produzidos no nosso município e principalmente serão entregues em segurança nas suas residências. Encontramos também o exemplo de um produtor rural que descobriu nas redes sociais o caminho ideal para divulgar e mostrar o passo a passo da produção artesanal de laticínios, resultado da aprendizagem adquirida com os cursos do Senar. Os vídeos da fabricação viralizaram na região de Iguatama, Minas Gerais. Nós trabalhamos com 5 produtos e, mesmo diante dessa crise que nós estamos passando hoje, em função de tantas dificuldades de vendas e comércio fechado, nós não fomos afetados, porque sempre que a gente produz, a gente divulga que estamos saindo uma nova fornalha e aí os pedidos são já logo em seguida. Então, para mim e para minha família, né, que estamos aqui juntos, e a gente reside na fazenda, nós estamos tendo essa facilidade de venda. Em São Paulo, a Federação da Agricultura e o Senar, em parceria com empresas, lançaram o Pertinho de Casa para unir pequenos produtores e consumidores. E a CNA também desenvolveu um sistema nacional para ajudar agricultores e pecuaristas. A plataforma de comércio online da CNA passou por mudanças para melhorar a utilização dos usuários. Com o nome Mercado CNA, o sistema está mais robusto, oferecendo novas funcionalidades e recursos ao produtor. A gente tem cadastro de 26 estados da federação, mais de 700 cadastros já foram feitos dentro da plataforma, e nós temos 12% desses cadastros, né, em municípios onde você tem produtores, vendedores e compradores. Isso significa que esses negócios já podem acontecer naturalmente, uma vez que nós já temos produtores interessados em vender e compradores interessados em comprar, basta que agora eles entrem em contato e esses negócios possam fluir naturalmente. A logística também está incluída no mercado CNA, possibilitando que empresas de transporte façam parte da plataforma, facilitando a coleta nas propriedades rurais e a entrega nos supermercados e na casa dos consumidores. Em muitos municípios você tem, às vezes, pequenas empresas de frete, até pessoas que trabalham aí com pequenos transportes, que estão muitas vezes sem trabalho, né, sem serviço nesse período. E a gente quer contar com eles exatamente para criar essa nova cultura de transporte de pequenas quantidades das propriedades até os municípios, até os postos de comercialização, e a gente quer fazer isso tudo dentro da plataforma, que eu acredito que é onde esses negócios vão poder convergir, né, em prol tanto do produtor rural quanto do consumidor final. O cadastro de produtores, empresas de logística e consumidores é gratuito e pode ser realizado no site mercadocna.com.br. A gente confere agora as principais conquistas para os produtores rurais com o superintendente técnico da CNA, Bruno Luque. Olá, produtor. Nessa semana que comemoramos o Dia do Trabalhador, nosso boletim semanal traz resultados de medidas importantes que foram anunciadas para amenizar os impactos da crise do novo coronavírus no agro. A primeira delas se refere a 2 resoluções que foram publicadas ontem pelo Conselho Monetário Nacional. A resolução 4.810 simplificou os procedimentos relacionados à concessão do crédito, atendendo muitas das demandas que a CNA solicitou ao governo no final do mês de março. A partir de agora, ficam prorrogadas a apresentação de comprovantes de compra de insumos, pagamento de mão de obra ou aquisição de máquinas até o dia 31 de julho. No caso dos pecuaristas, permite a liberação do crédito para a posterior apresentação da ficha sanitária e da Guia de Trânsito Animal, a GTA, também para o dia 31 de julho. Tais medidas vão ajudar na liberação mais rápida do crédito e evitam o deslocamento excessivo dos produtores aos bancos. A outra resolução, 4.807, deixou claro que o novo crédito de custeio destinado a produtores enquadrados no PRONAF e PRONAMP
pode ser destinado à aquisição antecipada de insumos e permitiu que outras fontes não equalizáveis também sejam utilizadas para a concessão do crédito. No entanto, no que se refere às prorrogações de financiamento, não houve nenhuma alteração para que a mesma taxa de juros seja garantida ao produtor. Essa medida é fundamental para ajudar no fluxo de caixa dos produtores rurais. Por isso, vamos continuar trabalhando para que na próxima reunião do Conselho Monetário Nacional ela possa ser publicada. A segunda boa notícia da semana foi a publicação da medida provisória 958, que visa facilitar o acesso ao crédito a todos os setores da economia em função da pandemia do novo coronavírus. A CNA apresentou emendas com o intuito de desburocratizar o crédito rural, tornando sua liberação mais ágil e menos onerosa. Propomos, por exemplo, a suspensão da cobrança da taxa de análise de projeto realizada pelas instituições financeiras, a manutenção da classificação do risco do produtor rural na contratação de novo financiamento, a proibição de venda de títulos de capitalização e seguros de bens que não têm relação com o processo produtivo nos primeiros meses de liberação do crédito, dentre outras medidas que, se aceitas, beneficiarão produtores rurais de todos os setores. Outra medida provisória importante publicada essa semana foi a número 957, que libera R$500 milhões para o Programa de Aquisição de Alimentos. A medida, que contou com a atuação da CNA, irá ampliar as compras governamentais, permitindo a comercialização de alimentos por parte dos empreendedores familiares rurais e o auxílio à parte da população que se encontra em vulnerabilidade social. Do total dos recursos, R$220 milhões serão operacionalizados pela Conab, via cooperativas de agricultores familiares, e R$150 milhões para governos estaduais e prefeituras. É fundamental que os produtores, através de seus sindicatos e federações, se articulem com o poder público local. Dos setores mais afetados, tivemos a informação que o pacote de medidas de auxílio ao setor sucroenergético sairá nos próximos dias. Para o setor de flores, tivemos importantes conquistas essa semana. A primeira foi o enquadramento do setor como essencial pela Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo. E a outra foi a recomendação, por parte do Ministério da Agricultura, da reabertura de floriculturas e garden centers pelas próximas 2 semanas, diante da demanda por esses produtos em comemoração ao Dia das Mães. A ação foi demandada pela CNA com o intuito de amenizar a redução drástica na renda dos floricultores, uma vez que o Dia das Mães é a principal data para a venda do setor. Dessa forma, os produtores poderão ter acesso a esse documento no site da CNA e, junto com seus sindicatos e federações, trabalharem a reabertura temporária das floriculturas. E assim, fechamos nosso relato semanal parabenizando você, produtor rural, pelo Dia do Trabalho. E que seu exemplo de determinação e a sua disposição de trabalhar de sol a sol, sem final de semana e feriado, possam ser cada vez mais reconhecidos pela nossa sociedade. Notícia boa para o setor de flores, que foi um dos mais afetados com a crise do novo coronavírus. Então, aproveite que o Dia das Mães já é no próximo fim de semana e compre esse belo presente. O nosso agro termina aqui. Eu agradeço a sua companhia no campo e na cidade. Nós voltamos na semana que vem com mais novidades para você. Até lá!